Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo na carta aos Romanos. Esse é o nosso quarto estudo. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: pecadores são justificados pela fé em Jesus. Pecadores são justificados pela fé em Jesus. Do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15, o apóstolo Paulo fala de suas credenciais apostólicas, do seu desejo, do seu sonho de conhecer a igreja de Roma, de pregar o evangelho lá, de ir para a Espanha de lá. Nos versículos 16 e 17, ele trata do tema desta carta, o tema central desta carta. Ele dá ali um sinal sobre a justificação pela fé. E do versículo 18 do primeiro capítulo até o versículo de número 20 do terceiro capítulo, Paulo vai falar sobre o pecado humano. Paulo vai falar sobre a ira de Deus, sobre o pecado humano, contra o pecado humano, o seu justo julgamento. Hoje nós vamos ler apenas os versículos 21 ao 31 para o nosso estudo. Então abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 31. O apóstolo Paulo diz o seguinte: entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus Cristo. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Querido Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra e agora vamos refletir nela. Que Teu Santo Espírito nos guie, nos direcione nesse estudo, Senhor Deus, e que à medida, Pai, que formos, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra, o homem desapareça e o Senhor Jesus cresça, como disse João Batista, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Hoje nós vamos falar, como eu falei agora há pouco para vocês, sobre pecadores são justificados pela fé em Jesus. Para compreendermos esse texto que acabamos de ler, é necessário que observemos também alguns versículos anteriores, onde Paulo vai fazer a sua conclusão de tudo aquilo que ele vem falando do verso 18 do primeiro capítulo até o versículo 8 do terceiro. Do 9 ao 20, ele vai fazer a sua conclusão de tudo aquilo que ele vem discorrendo até então. Então, para que a gente possa entender o que ele vai falar a partir do versículo 21, vamos ler que a justificação, que nós estamos justificados em Cristo Jesus, nós os que cremos, vamos ler os versos 9 ao 20. Ele vem falando do pecado humano, da justiça de Deus, da ira de Deus sobre gentios e judeus, sobre todo o ser humano. Aí ele diz o seguinte, no versículo 9 do capítulo 3. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Essa é uma pergunta que Paulo imagina que o judeu vai fazer. Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Sejam judeus, sejam gentios. Paulo conclui dizendo: todos somos pecadores. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. Então estamos até aqui sem saída. Porque se somos todos pecadores, não podemos entrar na presença de Deus. E aí Paulo vai alegrar o coração da igreja com o que ele vai falar nos versículos 21 a 31 que nós lemos agora há pouco. Nos versículos 21 a 31, meus amados e amadas, Paulo discorre sobre a justificação. A justiça que a infinita santidade de Deus exige está afastada da lei, o apóstolo Paulo vai dizer. A justiça que Deus exige de nós está afastada da lei. Vem pela graça, vem pelo favor imerecido de Deus. Embora seja testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas testemunharam esse favor de Deus, essa justiça de Deus pela fé, mas não vem da lei. Justificação, igreja, envolve a aplicação da justiça de Deus à pessoa ofendida pelo pecado humano. Justificação é o ato divino que declara justo o pecador, de modo que a justiça divina seja judicialmente creditada na sua conta. Você não tem justiça própria, mas a justiça divina, a justiça de Cristo é creditada na sua conta.
na sua vida. Imagine que você tem uma dívida imensa e você não tem condições de pagar. Imagine também que você tem uma pessoa, você conhece uma pessoa e você ofendeu muito essa pessoa. Você não tem como se aproximar dessa pessoa pelas ofensas que você fez a ela. Mas essa pessoa, ela tem condições, ela tem poder para lhe ajudar. Então ela, sem você precisar fazer nada, ela vai ao banco e paga a sua dívida e você não precisa fazer nada. Só aceitar ou não aceitar. Então, aquele pagamento que a pessoa fez é creditado na sua conta e a sua dívida desaparecerá. Assim Deus fez conosco em Cristo Jesus. A justificação, meus irmãos e irmãs, é um remédio universal contra o pecado. Não é o remédio contra o Covid-19. Mas é um remédio muito melhor. Porque esta justificação de Deus em Cristo Jesus nos tira da morte eterna. Nos versículos 21 e 31, Paulo pensa em duas perguntas cruciais que seu interlocutor imaginário faria a ele. Então Paulo já faz essas perguntas. E a primeira delas, a primeira pergunta crucial é a seguinte: se todos estão debaixo de pecado, se todos pecaram, como então Deus salva as pessoas? Como Deus salva as pessoas então? Se todos estão distante dele por causa do pecado, da rebeldia, da idolatria. Paulo vai trazer essa resposta nos versículos 20 e 21 a 30. Primeiro, Paulo vai dizer que a salvação de Deus é necessária. Uma vez que todos pecaram, a salvação de Deus é necessária. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eu fui banido da presença de Deus. Eu fui retirado da presença de Deus. Eu não posso entrar na presença do Senhor. Eu preciso de um mediador. Eu preciso de um sacerdote que me coloque na presença de Deus. Por isso que no versículo 23, Paulo fala da necessidade da salvação de Deus. E ele justifica por quê? Porque todos pecaram. Tanto os judeus que têm a lei escrita pecaram, quanto os gentios que têm a revelação geral pecaram contra Deus, abandonando Deus Criador e se prostrando diante de imagens de animais, de répteis, quadrúpedes e imagens humanas. A segunda coisa que Paulo vai falar é que as escrituras do Antigo Testamento prometem a salvação sem ser pela lei. As escrituras do Antigo Testamento prometem a salvação sem ser pela lei. Veja o versículo 21. Entretanto, nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, ou seja, do tempo da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. É isso que Paulo está dizendo. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça. A justiça, ela foi manifestada. Ela não foi dada a todo mundo. Ela não foi imputada a todo mundo. Ela foi manifestada a todos. Mas não foi imputada a todos. Nós vamos ver isso mais na frente. Proveniente de Deus.
E aí é interessante percebermos isso. A justiça que foi manifestada não é proveniente do homem, não é proveniente da lei, não é proveniente de nada que exista na criação, é proveniente de Deus, diz o apóstolo Paulo. Independente da lei. Independente da lei. Antes da lei, o texto de Gênesis diz que Abraão creu no Senhor e foi justificado. Por isso foi justificado. Antes da lei. Então, essa justiça de Deus que se manifesta ao ser humano é independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Embora essa justiça não tenha nada a ver com a lei, ela tem origem em Deus, mas ela foi manifestada através da lei, através dos profetas. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Através da lei e dos profetas. Toda a escritura do Antigo Testamento. Os judeus assim chamavam, assim como também ele chamava a lei, os profetas e os escritos. Eram formas que os judeus chamavam o Antigo Testamento e ainda chamam hoje. Então, essa justiça foi manifestada desde os tempos mais remotos. Mas nesses últimos tempos, o apóstolo Paulo diz, ela foi manifestada de uma maneira mais clara, de uma maneira visível, na pessoa de Cristo. A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui nos versículos 21 a 30, é o método negativo da salvação. A salvação tem um método negativo. Qual é esse método? Não é alcançada pelas boas obras. Não é alcançada pelas boas obras. Veja os versículos de número 27 e 28. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Por que você está se orgulhando? Que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que faz caridade, que é uma pessoa que não rouba, que não mata, que não adultera, que não mente. E o orgulho por não cometer tais atos também é um pecado, e segundo a Bíblia, um dos piores pecados. Foi completamente excluído. Onde está a razão de tanto orgulho dos judeus? Foi completamente excluído. Nós temos a lei, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. O orgulho humano foi excluído pela lei da fé. O que é fé? É crer? Não. Crer, até os demônios creem e estremece, diz a palavra do Senhor no Evangelho. Todo mundo crê em alguma coisa. Até mesmo aquele que não crê em Deus, crê que Ele não existe. Fé não é crer. Fé é confiar. E confiar em Deus. É confiar na justiça de Deus. A palavra pistes, no grego, significa confiança. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus somente pela fé, excluindo as obras, demonstramos a nossa confiança somente nele, não nas nossas boas obras. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser uma pessoa que ajuda muitas outras. Até mesmo no serviço a Deus.
Você pode ser aquela pessoa que está ali todo dia na igreja, batalhando, ajudando de todas as formas. Você fica na portaria, você limpa a igreja, você vai buscar água, você ajeita a salinha das crianças, você dá aula na escola bíblica, você vai, todas essas obras contarão para você receber ou não galardão do Senhor, mas elas não te justificam. Por isso ela é o lado negativo da salvação. Elas não te justificam diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando está falando da salvação somente pela graça, em Efésios 2, 8 e 9, ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Veja que as obras, ela contrapõem a fé. Não é bem como alguns reformadores dizem, que se eu entendo que sou justificado pela fé que eu tenho em Deus, isto é uma obra. Não. Quando eles querem atribuir a fé ser um dom de Deus, assim como um dom de línguas que você recebe. Não. A fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé é gerada em você, você passa a confiar em Deus. E essa confiança te justifica por causa da obra de Cristo Jesus. O quarto método que a quarta coisa que o apóstolo Paulo vai falar é o método positivo da salvação. Se tem um método negativo, também tem o positivo. E qual é o método positivo da salvação? Vem pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Graça é o favor imerecido de Deus. Literalmente isso. É o favor de Deus para com você que não merece. Mesmo assim ele faz. Versículo 22, 24 e 25. Ele diz assim: isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Olha só, a justiça de Deus, ela tem origem em Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo. É o nosso mediador entre Deus e os homens. É aquele que nos substituiu. E olha só, para todas as pessoas que creem. Eu não vou entrar aqui na questão de eleição, porque o texto não está falando de eleição. Então não adianta a gente querer trazer algo para dentro do texto, porque não se trata disso aqui. O texto está falando de justificação, não de eleição. Mas ele deixa bem claro que é para todas as pessoas que creem. Todas as pessoas que creem. Cuidado com o seu orgulho e achar que você é bonzinho e foi eleito por Deus por causa disso. Para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Mas é interessante nós ressaltarmos aqui que quando Paulo diz para todas as pessoas que creem, ele está falando de tanto judeus, é tanto para judeus como para gentios. Todos têm acesso a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Tanto faz você ser um judeu como ser um gentil. Um gentil é qualquer outra pessoa que não judeu de nascimento, da nação de Israel. A quinta coisa que o apóstolo Paulo fala é a concretização legal da salvação. A concretização legal da salvação. O que é isso? A concretização legal da salvação permite que um Deus justo e santo declare pecadores arrependidos justos. Isso é a concretização legal da salvação. Esse ato de Deus declarar pecadores justos por intermédio de Cristo. Veja o versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça,
a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus, ou seja, toda a sua confiança. Deus só pode fazer isso, em primeiro lugar, porque Ele é justo. Não há pecado nele. Não há nenhuma sombra, não há nenhuma treva em Deus. Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro. O profeta Abacuque diz algo interessante: tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Por isso que Ele pode ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Terceira coisa aqui nesse texto é que a nossa fé, a segunda coisa, é que a nossa fé precisa ser depositada em Jesus, porque Ele atendeu tudo aquilo que era necessário para a nossa justificação. Por causa de Cristo, nós somos justificados. Deus, quando olha para aqueles que creem em Cristo Jesus, vê a justiça de Cristo e não a justiça do pecador. Vê os atos de Cristo. Vê o sacrifício expiatório de Cristo e não qualquer obra nossa. Deus, Ele nos justifica porque Ele pode fazer isso. Somente um Deus santo, justo, bom, misericordioso, bondoso, compassivo pode fazer isso. E esse é o nosso Deus. É o Deus da Bíblia. É o Deus criador dos céus e da terra, dos mares e tudo quanto neles há. A sexta coisa que Paulo fala aqui nesses versículos 21 a 30 é a extensão da salvação. A extensão da salvação. O que é isso? A salvação está à disposição, como eu falei agora há pouco, tanto de judeus quanto dos gentios. Veja os versículos 29 a 30. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Deus não é Deus só dos judeus. Deus não é Deus só da igreja. Deus é Deus sobre todos os povos, sobre todas as nações, povos, tribos e língua, embora a grande maioria esteja em desobediência, mas Deus continua sendo Deus de todos os povos. Por isso que a ira dele está derramada sobre todos os povos, porque Ele é o Deus das nações, Ele é o Deus Criador. Tudo existe por causa da sua palavra. Tudo existe porque Ele trouxe a existência. Embora as nações rejeitem a Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo justo e derramará sua ira sobre aqueles que não creem, mas derramará sua benevolência, sua salvação, sua justificação sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que recebem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Versículo 30. Visto que há um só Deus, aquilo que eu acabei de falar, só existe um Deus. Não existe um Deus para cada nação do mundo, como muitos pensam, como muitos pensavam antigamente, que os deuses eram territoriais.
Esse era o pensamento do povo de Israel também, quando ele estava, por exemplo, na escravidão do Egito. Eles achavam que Yahvé era Deus apenas em Israel. Lá no Egito, Deus não tinha nenhum poder. E ainda mais, havia 10 deuses superpoderosos no Egito. Por isso que Deus lança uma praga que envergonha cada um desses 10 deuses. Cada praga daquela era em cima de um deus egípcio. Porque Ele é Deus de todos os povos. Ele é Deus único. Versículo 30 ainda. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, ou seja, os judeus, e os incircuncisos, ou seja, os gentios, as demais nações. Mas pela fé, o texto diz, ele justificará pela fé os circuncisos e os incircuncisos. Esse é o nosso Deus. Por causa da sua santidade, por causa daquilo que sua santidade e sua justiça exigem, ele tem que punir o pecador. Por isso todos foram colocados debaixo da ira de Deus, ou seja, debaixo do seu justo julgamento contra o pecado. Mas por causa do seu amor, da sua compaixão, da sua benevolência, ele mostrou, ou seja, ele manifestou, nós lemos lá no começo, um caminho de salvação, a justificação pela fé no seu Filho, Jesus Cristo. E isso vem dele. Deus foi ofendido, meus irmãos. Deus é a pessoa ofendida. O sacrifício de Cristo é para aplacar a ira de Deus. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar significa afastar a ira de Deus. Assim como Ele é a nossa redenção, o nosso resgatador, aquele que se dá, aquele que paga o alto preço. E Pedro diz, é preço de sangue. É o precioso sangue. Vocês não foram comprados com prata, com ouro, diz Pedro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Não há outro caminho de salvação. Tem um ditado que diz que quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas não deve ser assim conosco. Nós sabemos para onde queremos ir, nós queremos ir para a eternidade com Deus. Então só tem um caminho. E esse caminho muitas vezes é espinhoso, é difícil, é árduo. Muitas vezes há muralhas diante de nós. Mas o salmista diz que com o nosso Deus nós podemos saltar muralhas. Muitas vezes tem pedras nos nossos caminhos, mas nós podemos pegar essas pedras e fazer um altar ao Senhor. Muitas vezes há perdas, mas nós podemos confiar no Senhor que no final tudo dará certo, que tudo está caminhando para o bem que Ele quer para nós. Ele é que sabe que pensamento tem a respeito de nós. Pensamentos de paz e não de guerra, de dar o fim que nós queremos. Ainda em Romanos, o texto diz, em Romanos 8, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Quem é que ama a Deus? Quem é que ama a Cristo? Aqueles que creem, aqueles que confiam nele, que têm fé nele. São todas as coisas que Deus faz com que coopere, coisas boas, mas também coisas ruins que vão acontecendo conosco ao longo da jornada. Não podemos desistir da jornada, meus irmãos. A salvação, ela se dá em 3 âmbitos:
Justificação acontece imediatamente quando você crê, quando você põe sua fé em Jesus. Santificação, que é todo esse processo que nós passamos desde o dia que nós cremos, desde o momento que nós cremos no Senhor Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, até quando Ele voltar para nos buscar, a redenção do nosso corpo. Até a redenção do nosso corpo, até a nossa morte física, está acontecendo esse processo de santificação. E a última etapa é a glorificação, quando estaremos para sempre com o Senhor. Mas para isso nós devemos perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo pensa numa segunda pergunta crucial, que eles possivelmente faria na conclusão deles, porque Paulo está dizendo até agora que o ser humano, seja ele judeu, seja ele gentil, é justificado pela fé em Jesus Cristo. As obras dos judeus não podem salvá-los, as obras dos gentios não podem salvá-los, mas Jesus Cristo pode. E todo aquele que confiar nele encontra a salvação. Então Paulo vem dizendo isso até agora. Aí Paulo imagina uma segunda pergunta. E qual é? A fé então anula a lei? Essa é uma pergunta que um judeu que está lá em Roma faria. Primeira parte do versículo 31 diz assim: anulamos, pois, a lei por causa da fé? A lei de Deus, o Antigo Testamento, ele está falando aqui, anulamos a lei por causa da fé? Qual a resposta de Paulo? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos. Ele diz aqui, de modo algum, na parte B do versículo 31. Ao contrário, confirmamos a lei. Por quê, meus irmãos? Porque a lei falou disso. A lei que ele está falando aqui, as escrituras do Antigo Testamento. O Messias foi profetizado. Abacuque falou da justificação pela fé. Abraão, diz o texto de Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 15, diz lá que Abraão foi justificado pela fé. Então a lei já vem falando sobre isso. Foi manifestado de forma mais visível agora, mas a lei já vinha falando. Então a lei não é anulada porque ela tinha um objetivo. Que objetivo era esse? Mostrar a pecaminosidade humana e a sua incapacidade de obedecer tudo aquilo que havia na lei. A lei, diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos serviu de aio. Ela nos serviu de aio. A lei, ela não nos justifica. Mas ela não é anulada pela fé. Ela testemunha da nossa justificação somente pela fé. Vou ler um texto aqui que está em Gálatas, versículo 19 ao 22, que diz o seguinte: qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei anunciou a promessa da salvação em Cristo Jesus. Mas muitos que leem a palavra, mas é incrédulo, não percebe, não consegue enxergar, para que possa depositar toda a sua confiança em Cristo. Por causa das transgressões, até que viesse o precedente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria dela.
Mas vocês lembram que nós lemos lá no começo que a justiça é proveniente de Deus? Não resulta da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluias! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero fazer algumas aplicações, 6 aplicações para as nossas vidas, para compreendermos bem o capítulo 3. Essas aplicações são extraídas do capítulo 3. E devido ao nosso tempo, eu só vou passar para vocês. Primeira aplicação: o povo de Israel é a comunidade da aliança e foi a guardiã das sagradas Escrituras do Antigo Testamento. O povo de Israel, a nação de Israel, foi a guardiã das sagradas Escrituras. Primeira aplicação à nossa vida. Paulo fala sobre isso lá no capítulo 2, vocês devem lembrar. Segunda aplicação: a infidelidade de Israel ao longo da história não anula as promessas de Deus. Embora Israel tenha sido infiel a Deus como nação ao longo da história, mas os remanescentes foram sendo salvos. Os fiéis ao Senhor foram sendo salvos. Os fiéis ao Senhor estão sendo salvos. Aqueles que vierem a crer e depositar sua fé no Messias serão salvos. A infidelidade de Israel como nação não anula as promessas de Deus, porque judeu, vocês lembram das lições anteriores, judeu é o que o é no coração. Terceira aplicação: a injustiça dos judeus não traz a justiça de Deus, mas condenação. A justiça de Deus é aplicada gratuitamente àquele que crê. Ele dizia: então nós vamos praticar mais injustiça para que Deus seja mais gracioso? Não. A injustiça traz condenação. A injustiça continua trazendo condenação. Eles fazem as perguntas a Paulo capítulo 3. Então vamos continuar praticando a injustiça? Isso não traz glória a Deus? Por que ele nos culpa? Paulo diz: não. Quem pratica a injustiça está debaixo de condenação. A justiça de Deus é aplicada gratuitamente àqueles que creem. Quarta aplicação: os judeus não são melhores do que os outros povos. O pecado infectou toda a raça humana. Vocês lembram que nós lemos aqui o versículo 23 de Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é estar destituído da glória de Deus? É estar afastado, separado de Deus. Não há comunhão. Por isso que Cristo é a reconciliação com Deus. Quinta aplicação: Deus salva as pessoas por sua graça, por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício substituto de Cristo. Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Cristo morreu a nossa morte, para que o pecado fosse condenado na morte, como Deus havia dito. A alma que pecar, essa morrerá. Ele diz lá no profeta Ezequiel, diz lá no Gênesis, na queda. Mas Cristo nos substitui, e a sua ressurreição, a palavra do Senhor diz que traz a nossa justificação. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo significa que Deus aceitou a oferta da sua vida pelo nosso pecado. Aleluias. Sexta aplicação: a fé não anula a lei, como a gente viu agora há pouco, mas a confirma, pois a salvação por meio de Cristo, o Messias divino humano, foi profetizada nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um coração grato a Ele, porque nós não merecíamos, estávamos debaixo de pecado, estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos condenados a uma vida de morte eterna,
Porque você não vai ser o pecador que morre nos seus pecados, não vai ser eliminado, ele não vai ser destruído, ele não vai ser tirado da existência. Ele vai estar num estado de eterna separação de Deus. Essa é a segunda morte, sem a possibilidade de reconciliação com Deus. Mas nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício substituto que Ele fez na cruz do Calvário, passaremos a eternidade com o Senhor. Por isso devemos ter um coração grato a Deus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Deus, Ele doou o seu próprio Filho para pagar uma dívida que era nossa. Que possamos compreender e ser grato a Deus por essa justificação. Senhor, obrigado, porque estaríamos mortos ainda nos nossos delitos e pecados,